Já sentiu que uma explosão de raiva estragou algo importante? Já sentiu que um momento de ansiedade te fez tomar uma decisão errada? Quem não domina suas emoções, será dominado por elas. A vida de um homem não é fácil. Imagine viver uma vida onde cada pequena irritação externa controla seu estado interno. Você se torna um fantoche. As emoções ditam o que você pensa, fala e faz. Mas há um caminho para o autodomínio. Um caminho ancestral. A filosofia estoica. Dominando suas emoções, você se torna intocável. Viver com consciência. Agir com clareza. Ser proativo e não reativo. Passa a viver com poder, firmeza e liberdade. 9h47. O relógio marcava quando Marcos explodiu na reunião. Diretor de uma multinacional, perdeu o controle diante de um erro banal de um estagiário. Gritou, humilhou, ameaçou. A sala ficou em silêncio absoluto. 3 semanas depois, não era mais o diretor. Foi afastado após um processo interno e virou manchete nos portais da empresa. No mesmo dia da demissão, Marcos tentou contato com antigos colegas. Nenhuma resposta. Suas emoções selaram não só sua queda profissional, mas também o seu isolamento. A explosão de 1 minuto destruiu anos de credibilidade. O estagiário pediu demissão. Marcos passou a viver com o peso de ter acabado com 2 futuros. Fernanda era mãe solo e vivia na pressão. Chegou em casa cansada e o filho de 5 anos tinha feito bagunça. Gritou tão alto que ele se encolheu num canto. Naquela noite ele dormiu calado. Fernanda chorou. Não por causa da bagunça, mas por ver nos olhos do filho o medo que prometeu que ele nunca sentiria em casa. Essa foi só a primeira vez. Dias depois, num momento de estresse, Fernanda gritou de novo. Aos poucos percebeu que o filho já evitava contato. A relação ficou marcada por uma distância emocional que ela nunca imaginou viver. O que era amor, virou silêncio. O que era lar, virou campo minado. Tudo porque ela nunca aprendeu a regular suas reações. Leandro tinha 28 anos e estava apaixonado. Mas a paixão veio com insegurança e descontrole. Vasculhava o celular da namorada, testava, acusava, fazia escândalos por coisas imaginadas. Até que um dia ela foi embora. E no dia seguinte, ele chorou feito criança. Não pela perda em si, mas por perceber que ele foi o vilão da própria história. Com o tempo, Leandro tentou reatar. Pediu desculpas, prometeu mudar. Mas já era tarde. A mulher que ele amava passou a vê-lo como uma prisão emocional. Ele procurou terapia, mas a sensação de arrependimento constante ainda o persegue. Perdeu o que tinha de mais valioso por orgulho, controle e medo disfarçado de amor. Isabel sempre foi intensa. Tinha uma alma de artista, mas a intensidade emocional transbordava. Num evento da empresa, um comentário fora de hora a fez explodir com a chefe. Uma explosão emocional diante de dezenas de pessoas. O vídeo viralizou internamente. Isabel virou exemplo do que não fazer e foi demitida com justa causa. Anos depois, Isabel ainda lembra daquele dia com dor. Perdeu a chance de crescer na carreira. Sua emoção falou mais alto que sua estratégia. O estoicismo teria ensinado a pausar, respirar, observar antes de reagir. Mas ela nunca teve acesso a esse tipo de conhecimento e pagou um preço alto pela própria impulsividade. Carlos era policial. A pressão era constante. Em casa não conseguia desligar. Gritava com a esposa, batia portas, vivia no limite. Numa noite, em meio a uma discussão, jogou um copo na parede. Estilhaços atingiram o braço da filha pequena. Foi nesse momento que entendeu. Estava se tornando o monstro que jurou combater. A esposa de Carlos pediu separação. Ele tentou mudar, procurou ajuda, mas a filha passou a ter medo do pai. Carlos ainda sonha com os estilhaços daquela noite. O controle emocional que ele mantinha no trabalho nunca existiu em casa, e isso destruiu o que havia de mais importante: a confiança da própria família. Sofia era influenciadora e vivia da imagem. Em uma live, um comentário ofensivo a tirou do sério. Ela xingou o seguidor ao vivo. No dia seguinte, perdeu patrocínios, foi cancelada nas redes e passou a lidar com crises de pânico.
Tudo começou com uma reação que poderia ter sido evitada com uma simples respiração consciente. A ruína emocional de Sofia foi lenta. Sua autoestima despencou, os seguidores sumiram. Em um vídeo meses depois, ela admitiu: "A raiva me venceu." Se ela tivesse conhecido a filosofia estoica antes, talvez teria entendido que não se responde ao caos com mais caos, mas com compostura. Rogério trabalhava como gerente bancário. Um cliente exaltado reclamava de um erro. Em vez de manter a calma, Rogério rebateu com agressividade. Os dois discutiram, os seguranças intervieram. Tudo foi gravado. No outro dia, ele foi suspenso. Mais tarde, demitido. Não pela incompetência, mas pela incapacidade de dominar suas emoções. A esposa de Rogério disse: "Você é ótimo no que faz, mas ninguém quer trabalhar com alguém imprevisível." Ele entendeu tarde demais. O problema não era o mundo, era a maneira como ele reagia ao mundo. E essa é a essência do ensinamento estoico: controlar o que está dentro de nós, não o que está fora. Luciana vivia de um relacionamento em outro. Sempre culpava os parceiros por tudo, mas num surto de ciúmes destruiu o apartamento do namorado e ameaçou se machucar. Ele chamou a polícia. Ela foi levada para o hospital. Foi lá, entre lágrimas e remédios, que entendeu. O problema era interno. Suas emoções a estavam consumindo. O psiquiatra disse: "Você precisa aprender a sentir sem se destruir." Luciana começou a estudar filosofia, inclusive o estoicismo. Aprendeu que não somos reféns do que sentimos. Somos responsáveis por como lidamos com isso. A dor foi real, mas foi também o portal para a cura. Rafael sempre foi o tipo de executivo que entrava na sala e fazia o ar mudar. Sua presença era dominante, e sua ambição, afiada como navalha. Cuidava da aparência, dos contratos, das planilhas, mas negligenciava algo invisível: suas emoções. Ele não admitia falhas. Quando algo dava errado, seu instinto era gritar, culpar, punir. Criou um ambiente de tensão constante. Os funcionários obedeciam por medo, e ele confundia isso com respeito. Mas o medo é uma coleira que sempre se rompe. O estopim veio numa tarde de sexta. Um estagiário derrubou café em um contrato de milhões. Rafael surtou, gritou, humilhou, ameaçou. A sala inteira ouviu. O garoto saiu chorando. No dia seguinte, o vídeo da cena estava em todos os grupos da empresa. A empresa abriu sindicância. Os sócios pressionaram Rafael a se retratar publicamente. Mas o orgulho falou mais alto. Disse que um líder de verdade não pede desculpas por disciplinar. A repercussão foi desastrosa. Clientes se afastaram. A imagem da empresa desabou. Ele foi afastado. Passou de diretor a desempregado em uma semana. Tentou processar a empresa por injustiça, mas perdeu. O mercado fechou as portas. Ninguém queria se associar a alguém explosivo, instável, tóxico. E ele, sem saber controlar a raiva, cavou a própria ruína. Rafael passou a beber. Se afastou da família, dos filhos. Dizia que o mundo era fraco, que hoje ninguém aguenta cobrança, mas no fundo, sabia que foi a própria falta de domínio que o destruiu. Não foram os outros, foi ele mesmo, como uma bomba que se explode por dentro. 2 anos depois, foi visto vendendo carros usados numa loja de bairro. A voz já não era firme. O olhar antes altivo carregava arrependimento. Seu maior inimigo não foi o estagiário, nem os sócios. Foi a emoção não filtrada. O vulcão dentro de si que ele nunca aprendeu a conter. Rafael leu sobre estoicismo tempos depois, quase por acaso. Sentiu um misto de vergonha e esperança. Se tivesse conhecido essas ideias antes, talvez não tivesse perdido tudo. Mas agora, com o que sobrou, tentava recomeçar. Com mais silêncio, mais escuta, mais humildade. A tragédia de Rafael não é incomum. Muitos acreditam que controlar os outros é poder. Mas o verdadeiro poder é controlar a si mesmo. E quem falha nisso, uma hora paga caro. Não com gritos, mas com silêncio. O silêncio do que foi perdido. Isadora era mãe solo de um menino de 7 anos, Caio. Trabalhava o dia todo como atendente de telemarketing. Saía às 6 da manhã
Voltava às 8 da noite, exausta, sem tempo, sem rede de apoio, mas cheia de amor e cansaço. Caio era agitado, carente de atenção. Pedia para brincar, mostrava desenhos, fazia perguntas. Isadora tentava corresponder, mas às vezes o estresse explodia. Numa noite qualquer, Caio derrubou o jantar no chão. Ela surtou. Gritou, chamou o filho de inútil. Ele chorou. Ela também. Naquela noite, Caio dormiu calado, virado para a parede. Isadora ficou em pé observando-o com os olhos marejados. Sentiu culpa, uma culpa que rasga por dentro. Sabia que ele só queria amor, mas o estresse a transformava em alguém que ela mesma não reconhecia. Nos dias seguintes, o menino ficou mais quieto, mais fechado. Isadora tentou compensar com presentes, doces, abraços apressados, mas a ferida já tinha se instalado. Caio passou a desenhar monstros gritando. Quando a escola chamou para conversar, ela entendeu. O impacto havia sido profundo. Isadora começou a fazer terapia. Leu sobre regulação emocional, sobre traumas infantis. Chorou em muitas sessões. Percebeu que carregava feridas da própria infância e agora estava replicando a dor, um ciclo que só o autocontrole poderia romper. Ela conheceu o estoicismo por um vídeo no YouTube. A ideia de não reagir com impulsividade a tocou profundamente. Passou a praticar o silêncio, a respiração, a pausa antes da palavra. Levou tempo, mas ela começou a mudar. Não por mágica, mas por esforço. Certa noite, Caio derrubou o copo de suco no sofá. Ele se encolheu esperando o grito, mas ela apenas suspirou, pegou um pano e disse: "Tá tudo bem, filho. Vamos limpar juntos." Ele sorriu. Pequeno, mas real. A cura havia começado. Isadora aprendeu que o domínio emocional não é sobre se tornar fria. É sobre se tornar sábia. Sobre interromper padrões, proteger quem você ama, inclusive de você mesma. Porque ninguém machuca tanto quanto quem deveria amar com mais cuidado. Hoje ela escreve um diário. Nele, registra cada pequena vitória contra si mesma, cada dia sem explosões, cada conversa com empatia. Não é fácil, mas é possível. E a cada passo, ela se aproxima da mãe que quer e precisa ser. O estoicismo salvou Isadora, não por fórmulas prontas, mas por ensiná-la que somos responsáveis pelo que sentimos, e que mesmo no caos, há escolha. E essa escolha pode mudar tudo. Lucas era policial há 12 anos. Já tinha visto de tudo. Perseguições, tiroteios, tragédias familiares. Mas nada o marcou tanto quanto o dia em que entrou em uma casa e encontrou uma arma apontada para seu rosto. Era um garoto. Mãos trêmulas. Olhos cheios de medo. O protocolo mandava agir, atirar se necessário. Mas Lucas não reagiu. Respirou fundo. Mantendo a voz calma, disse: "Você não precisa fazer isso, eu estou aqui para te ajudar." Foram segundos longos, congelados no tempo. O garoto chorou e abaixou a arma. Colegas chamaram Lucas de louco. Era sua vida ou a dele, disseram. Mas Lucas sabia que ali não era um duelo, era um pedido de socorro. A frieza que salvou vidas não era indiferença, era domínio. Era a mente treinada para não virar escrava do pânico. Na delegacia, o garoto contou que queria proteção. Era forçado por uma gangue. Lucas o visitou no abrigo dias depois. Disse apenas: "Você fez a escolha certa. E isso é mais coragem do que muitos homens têm." O garoto sorriu pela primeira vez. Lucas pratica meditação, leitura e silêncio. Nunca entra em confronto sem ter vencido primeiro o combate dentro de si. "Eu sou o primeiro a me treinar, antes de esperar que os outros obedeçam." Seu lema: mente fria, coração firme. Helena era CEO de uma startup de tecnologia. Jovem, visionária, mas constantemente subestimada por colegas homens. Em uma reunião com investidores, ouviu de um deles: "Você devia sorrir mais e parecer menos agressiva." A sala congelou. Ela não. Ela respirou. Com um olhar firme, respondeu: "A agressividade não é o que me trouxe até aqui.
Foco e clareza, sim. Não gritou, não expôs, apenas sustentou sua postura com inteligência. A reunião continuou, mas ela já havia vencido. Mais tarde, um dos sócios disse que ela deveria ter dado uma lição no investidor. Mas Helena sabia. Lições se dão com presença, não com vingança. Sua calma era arma. Sua compostura, escudo. Isso é liderança verdadeira. Ao invés de retaliar, Helena mandou um e-mail educado ao investidor explicando que sua empresa valorizava respeito mútuo. O homem pediu desculpas publicamente. Helena não perdeu o controle, ganhou respeito. Ela sempre diz: a emoção é como eletricidade. Se você canaliza, ilumina. Se explode, incendeia. Por isso seu time confia nela, não por medo, mas por admiração. Ela representa um novo tipo de liderança, firme sem ser rude, presente sem ser violenta. João era pai de 2 meninas. Após a separação, ficou com a guarda. Trabalhava o dia todo, chegava cansado e encontrava a casa em caos. Certa noite, uma delas quebrou o tablet novo. O impulso foi gritar, mas ele parou. Olhou nos olhos da filha. Ela chorava antes mesmo da bronca. João se ajoelhou. Disse: filha, isso é só um objeto. O que importa é você. Mas precisamos conversar sobre cuidado. Ela abraçou ele, surpresa. Foi a primeira lição de que amor não grita, ensina em silêncio. No dia seguinte, ele escreveu no espelho: exemplo vale mais que discurso. Começou a aplicar disciplina estoica em casa. Quando as filhas erravam, ele fazia perguntas em vez de acusações. Elas começaram a desenvolver autoconsciência. Um dia, a diretora da escola chamou João. Disse que suas filhas resolviam conflitos com empatia. Elas respiram antes de falar. Aprenderam isso com o pai, né? Ele sorriu. Não disse nada. A firmeza silenciosa estava dando frutos. João entendeu que ser pai não é ter controle sobre as crianças, mas sobre si mesmo. A autoridade vem da calma, não da imposição. A mente treinada guia, o corpo impulsivo destrói. E ele escolheu ser guia. Vitória era uma ativista ambiental. Publicava vídeos sobre desmatamento e consumo consciente. Ganhava seguidores e haters. Até que um vídeo seu viralizou, mostrando o lixo deixado após um evento. Acusaram-na de hipocrisia. Uma enxurrada de comentários a atacou. Poderia ter chorado, poderia ter apagado as redes. Mas Vitória fez algo raro. Não reagiu de imediato. Passou dias refletindo, ouvindo, revisando seu trabalho. Depois gravou um vídeo dizendo: vocês têm razão. Eu falhei naquele dia, mas não deixarei de lutar por isso. Sua voz era calma, seu olhar firme. Quem milita por causas humanas precisa lembrar que também é humano. O vídeo desmontou os haters, porque Vitória não buscou aprovação. Buscou coerência interior, e isso desarma qualquer fúria externa. Com o tempo, ela se tornou símbolo de responsabilidade emocional. Ensinava: quem luta com raiva, cega. Quem luta com clareza, transforma. Criou um projeto de educação emocional para ativistas. O lema: força sem raiva, verdade sem grito. A frase que mantinha colada no espelho do quarto: você não controla a tempestade, mas pode ser o farol. Foi convidada para falar na ONU sobre juventude e equilíbrio mental. E terminou seu discurso com uma citação de Marco Aurélio. Disse: a melhor vingança é ser diferente daqueles que te ferem. E saiu aplaudida de pé, porque no fim o verdadeiro poder está em manter a essência intacta. Mesmo no centro do furacão, você está prestes a gritar numa discussão no WhatsApp. O sangue esquenta, o dedo vai responder. Mas e se você respirasse? Só uma respiração consciente. Isso é domínio. É a arte de não ser levado como folha ao vento. Em vez de reagir na hora, você se pergunta: isso está sob meu controle? Quase sempre não está, mas sua resposta está. E aí reside o seu poder. O estoico moderno treina o silêncio como arma. A próxima vez que seu chefe te humilhar, não responda. Olhe, respire. Observe o seu impulso como um cientista. O desconforto é o seu campo de treino. Se você aguentar,
você domina. Na academia, quando dói, você para ou continua? O estoico escolhe continuar, porque ele sabe que a dor pequena prepara para grandes guerras emocionais. Imagine que você perdeu um seguidor por dizer sua opinião. E daí? Isso está sob seu controle? Não. Mas manter a paz interna está. Quando um amigo mente para você, o impulso é cortar relações. Mas e se você analisasse a situação com distanciamento emocional? A raiva é imediata, o julgamento sábio vem depois. Você treinaria o incômodo de um banho gelado só para preparar seu cérebro para a rejeição de alguém? Parece loucura, mas é genial. Treinar desconforto, ganhar força emocional. Na fila do banco, alguém te empurra. Você pode xingar ou pode sorrir e pensar: esse momento é meu teste. O estoico transforma pequenas irritações em academias internas. Você está atrasado. O ônibus não chega. O estoico pensa: isso foge do meu controle. E então, lê um livro, observa o céu, pratica a presença. Uma crítica aparece nos comentários. A primeira vontade? Responder com ironia. Mas o autocontrole diz: deixe que o tempo mostre quem está certo. Silêncio é a resposta mais poderosa. O relacionamento esfria, a ansiedade vem. O impulso é correr atrás, mas o estoico respira. Ele sente, ele não reprime, mas também não se deixa engolir. Emoção é visita, não invasão. Você está cansado. Alguém pede ajuda. Sua primeira resposta: irritação. Mas você observa isso, e então, age com bondade, porque você não é escravo do seu humor. O estoico moderno não se ilude com controle absoluto. Ele sabe, o caos vem, mas ele se torna a estrutura dentro do caos. A âncora na tempestade. Quando se sentir humilhado, lembre-se: a sua dignidade está no que você faz depois. Quem revida com veneno revela fraqueza. Quem silencia, governa. Respiração nasal profunda. 3 segundos. Isso pode mudar o rumo de uma discussão. É simples, e é isso que o torna poderoso. Antes de dormir, você revisa o dia. O que te tirou do eixo? O que você poderia ter controlado? Essa revisão noturna era praticada por Sêneca. E ainda é ouro. No trabalho, alguém te menospreza. Você pode se ofender, ou pode lembrar que isso diz mais sobre ele do que sobre você. A ofensa é escolha, não obrigação. Tente isso. Fique em silêncio por 10 minutos após receber uma má notícia. Depois escreva sobre o que sentiu. Você vai ver que 90% era impulso, 10% era razão. Quando você estiver em um engarrafamento, lembre-se: você não está preso. Você está treinando paciência. É só mudar o nome da experiência. A frustração vem. Seu plano falhou. Você quer desistir. Mas lembra, o fracasso não é o fim. É o instrutor mais rigoroso e o mais justo. Discutir com alguém que não quer ouvir é como gritar com uma parede. O estoico não grita. Ele observa. E decide se vale o gasto de energia. Você acorda cansado. Tudo irrita. Ao invés de reclamar, você pensa: estou sendo testado. O dia vira um campo de batalha para o seu espírito guerreiro. Epicteto não nasceu em berço de ouro. Ele era escravizado. Seu mestre o agredia fisicamente, e mesmo assim, Epicteto dizia: você pode quebrar meu corpo, mas não minha mente. A liberdade para ele não estava nas correntes ou nas paredes, mas no autocontrole. Ele nos ensina que quando dominamos o que sentimos, nem mesmo a dor pode nos dominar. Sêneca, conselheiro do imperador, sabia o peso da raiva. Ele via a fúria corroer impérios por dentro. Por isso dizia: a raiva é um veneno que bebemos esperando que o outro morra. A verdadeira força está em recuar, respirar e deixar que o tempo fale. A fúria responde rápido, mas a sabedoria responde certo. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, não para o mundo. E ainda assim, suas palavras atravessaram séculos. A mente adaptável é invencível. Não é a ausência de dor que fortalece, mas a capacidade de se adaptar a ela. O imperador filósofo comandava exércitos, mas seu maior campo de batalha era interno.
Will Smith viveu um dos momentos mais caóticos da televisão moderna. O tapa que deu em Chris Rock no Oscar não foi só um ato impensado. Foi um espelho. Ali, vimos o preço de uma emoção não controlada. O mundo inteiro assistiu. E se ele tivesse recuado? Se tivesse respirado? Talvez sua imagem não tivesse sido marcada por aquele instante. Michael Jordan é lembrado por seus arremessos, mas poucos lembram de seu silêncio. Em quadra, ele ouvia provocações, ataques, humilhações e respondia com pontos, com resultados, com autocontrole. Ele dizia: cada segundo que gasto irritado é um segundo que deixo de vencer. A frieza estratégica o fez rei. Nelson Mandela passou 27 anos preso injustamente. Quando saiu, todos esperavam vingança. Ele escolheu o perdão. Isso não é fraqueza. Isso é domínio. Quando perguntaram por que ele não se vingaria, respondeu: se eu sair daqui com ódio, ainda estarei preso. Mandela venceu não com armas, mas com a mente. Marco Aurélio via o trono como um dever, não um privilégio. Ele anotava: a grandeza do homem está em aceitar o que vem com dignidade. Em um mundo que busca conforto a todo custo, essa frase soa como um trovão. A dignidade estoica está em como enfrentamos, não em como vencemos. Will Smith, anos depois, revelou que cresceu tentando proteger a mãe de um pai agressivo. O tapa foi a sombra do passado, mas reconhecer isso foi o início da cura. O estoicismo ensina: entender a raiz da emoção é mais poderoso do que sufocá-la. Michael Jordan jogava até doente. Certa vez, com febre alta, fez mais de 30 pontos. A mente vence antes do corpo, ele dizia. Isso é estoicismo em forma atlética. Usar a disciplina como combustível quando a força parece ter acabado. Mandela, mesmo preso, liderava. Estudava, ensinava, inspirava. Ele provou que liderança verdadeira não depende de cargo ou liberdade externa. É uma postura. É autocontrole em movimento. Um estoico é, acima de tudo, um farol para quem está no escuro. Epicteto advertia que não devemos buscar aplausos, mas paz. Hoje buscamos curtidas, seguidores, validação digital. Ele diria: se sua paz depende da opinião alheia, então você é escravo dela. A verdadeira liberdade ainda está onde sempre esteve, dentro. Sêneca acreditava que o tempo é o bem mais precioso e o mais mal usado. Quantas horas gastamos remoendo mágoas, discussões e ansiedades? Ele ensinava: enquanto discutimos o que é a vida, ela escapa. Isso é um chamado à presença, uma urgência por consciência. Marco Aurélio contemplava a morte todos os dias, não por morbidez, mas por lucidez. Ele dizia: você pode deixar a vida agora. Deixe que isso determine o que você pensa, diz e faz. Isso não é pessimismo, é foco. Viver como se cada gesto importasse. Will Smith, em entrevistas recentes, fala mais sobre espiritualidade do que sobre fama. Isso é um ciclo natural. Quando tudo fora parece resolver, percebemos que a batalha real é dentro. A fama não cura, mas o autoconhecimento sim. Jordan se aposentou no auge, voltou, e depois se despediu em silêncio. Ele sabia o momento de parar. Isso é raro. Isso é sabedoria emocional. Não insistir no controle, mas reconhecer quando a mente já ensinou tudo o que tinha para ensinar. Mandela tornou-se presidente de uma nação que o manteve preso. E não usou o poder para revidar. Isso é o estoicismo em seu estado mais puro. A mente treinada para governar a si mesma é capaz de governar o mundo sem se perder. Epicteto dizia que todo homem é filósofo, mesmo que não saiba. A cada decisão, a cada reação, revelamos nossa filosofia de vida. Se buscamos domínio, é porque algo dentro já sabe. Viver não é sobreviver, é elevar-se acima da emoção crua. Sêneca valorizava o silêncio. Ele acreditava que grandes decisões vêm da quietude. Aprenda a conversar com seu próprio espírito, aconselhava. Em tempos de barulho constante, talvez essa seja a lição mais revolucionária de todas. Marco Aurélio e o journaling são agora recomendados por neurocientistas.
O antigo se une ao moderno. Não é coincidência, é verdade atemporal. Escrever sobre o que sentimos nos dá poder. Nomear o caos interno é o primeiro passo para dominá-lo. Will Smith passou a falar abertamente sobre terapia. Quebrar esse tabu é essencial. Um estoico moderno não foge do espelho. Ele olha, enfrenta e muda. O domínio emocional hoje começa onde antes havia vergonha. Falar virou força. Jordan tem hoje um legado que vai além do basquete. Empresas, filantropia, influência global. Mas sua base sempre foi foco, disciplina e autocontrole. Seu sucesso foi resultado de uma mente treinada para não se perder em euforia, nem em derrota. Mandela nunca parou de aprender. Mesmo velho, lia, estudava, se renovava. Isso é estoicismo puro. A mente que não se acomoda, que continua crescendo, mesmo quando o mundo acredita que já venceu. Evoluir é a maior forma de resistência. Epicteto não escrevia livros. Seus ensinamentos foram registrados por seus alunos. Isso mostra que o impacto de uma mente forte ultrapassa o tempo. Um estoico influencia sem querer dominar. Ele molda pelo exemplo, não pela imposição. Sêneca pregava que a vida não se mede pela duração, mas pela intensidade consciente. 1 minuto de lucidez vale mais que anos de automatismo. Quantos estão vivos, mas não despertos? O estoicismo é esse chamado para acordar em plena vida. Marco Aurélio, mesmo doente, escrevia sobre gratidão, sobre aprender com a dor. Não renegava o sofrimento, o transformava. Isso é domínio, isso é invencibilidade. Não por ausência de feridas, mas pela forma como são usadas. E assim, com esses exemplos, entendemos: a verdadeira força não está em suprimir sentimentos, mas em educá-los. Não é sobre apagar a raiva, o medo ou a dor. É sobre escolher o que fazer com eles. O estoicismo é a arte de reagir com consciência em um mundo que vive no impulso. Ela continuará te testando. No trânsito, no WhatsApp, no espelho. Mas agora você tem ferramentas. E toda ferramenta esquecida enferruja. Use-as. A frase, "Isso está sob meu controle", deve virar seu escudo diário. Diante do caos, da crítica, da dúvida. Ela te protege. Não do mundo, mas de você mesmo. E isso é mais que suficiente. A revolução começa em silêncio. Não com fogos de artifício, mas com a mente sussurrando. Hoje eu vou reagir diferente. Esse é o momento. Esse é o salto. E você já está no ar. Se o mundo desmorona lá fora, que haja firmeza dentro. Se há injustiça fora, que haja justiça dentro. Se há ruído fora, que haja silêncio dentro. Você não é o que acontece com você. É o que você escolhe fazer com isso. Você agora carrega dentro de si a sabedoria de reis, guerreiros, prisioneiros e filósofos. Que outro poder você precisa para começar? Não há desculpas. Só a estrada e o próximo passo. Se este vídeo te impactou, não apenas assista, renasça com ele. Volte e ouça de novo. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que é senhor do próprio destino. Seja o portador da tocha estoica. Lembre-se, disciplina é liberdade, clareza é poder, emoção sem consciência é tempestade, emoção com domínio é fogo que aquece, não queima. Use o estoicismo como farol, não como grilhão. Você está pronto. Sempre esteve. Apenas havia se esquecido. A lembrança foi restaurada. Agora o mundo vai tentar te puxar de volta. Mas você vai sorrir e continuar firme. Porque já não é mais o mesmo. Este é o seu chamado, não de um canal no YouTube, mas da sua alma que esperava há tempos por esse reencontro com a própria grandeza. Atenda, caminhe, e quando duvidar, volte aqui. Eu estarei te esperando. Você não precisa de um novo guru. Precisa se lembrar de quem é quando ninguém está olhando. O estoico verdadeiro não impressiona. Ele transforma, em silêncio, com presença, com amor próprio. Agora vá. Mas vá com o peito erguido, olhos abertos e a mente como escudo. O mundo é o campo. O treino acabou. E a vida espera por um novo guerreiro, um novo filósofo, um novo você.